Alguns dos terremotos mais avassaladores a que o mundo já assistiu tiveram lugar na América do Norte, sobretudo ao longo da costa do Pacífico ao Ocidente, que fica sobre uma famosa falha geológica. E poucos locais foram mais afetados do que as grandes cidades de Los Angeles e São Francisco. Aliás, um terremoto em São Francisco numa manhã de abril de 1906 é ainda hoje considerado uma das maiores catástrofes da história. Com o abalo, centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas. 30 mil edifícios foram destruídos e 250 mil pessoas ficaram sem casa. O drama subsequente foi filmado para a posteridade num dos primeiros registros de uma catástrofe a nível mundial. É quase inevitável a ocorrência de um sismo muito pior que este em São Francisco. Mas ninguém sabe quando. Os piores desastres do mundo. Segundo episódio. Quando a América tremeu. Um terremoto é uma das forças mais aterradoras da natureza. Quando o solo começa a estremecer, nada podemos fazer para o impedir. E quando se dá um terremoto, ninguém sabe a sua magnitude ou quanto tempo irá durar. A maior parte dos sismos dura poucos segundos. Há, porém, algumas exceções, como aquele que ficou conhecido como Terremoto de Sexta-feira Santa no Alasca, dia 27 de março de 1964. Além de ser um dos abalos mais fortes do século XX, foi também um dos mais longos alguma vez registados, com a impressionante duração de 4 minutos. Mas, como inúmeros cidadãos norte-americanos sabem por experiência própria, o incrível poder de um terremoto leva apenas breves momentos a provocar a morte e a destruição em larga escala. Ao longo dos anos, a América do Norte tem vivido alguns dos piores terremotos do mundo com uma perda de vidas igualmente trágica. E milhares de milhões de dólares de prejuízos. Neles se inclui uma das mais famosas catástrofes da história. Às 5h12 da manhã de 18 de abril de 1906, a cidade de São Francisco, na Califórnia, foi abalada por um terrível sismo. A cidade ficou praticamente destruída, tendo milhares de edifícios ruído ou sofrido incêndios. Quase 250 mil habitantes de uma população de 400 mil ficaram sem casa. O tremor de terra fez-se sentir desde a região a sul de Los Angeles até ao sul do Oregon e até 80 km para o interior. As primeiras estimativas apontavam para cerca de 500 mortos em São Francisco e 166 nas áreas circundantes. No entanto, o número foi posteriormente alterado para entre 700 e 800, sugerindo-se ainda mais tarde uma revisão que rondava os cerca de 3.000. O número real de mortos pode ter sido ainda mais elevado. Comumente aceite é o facto de São Francisco, por vezes designada como a cidade à espera da morte, ir ser atingida por outro sismo trágico num prazo máximo de 100 anos. 65 anos depois da catástrofe de São Francisco, um outro terremoto abalou a Califórnia. Embora a perda de vidas e os seus danos materiais não fossem tão elevados, tornou-se um dos sismos mais conhecidos e estudados. O
O terremoto, com origem nos Montes San Gabriel, a norte da área da Grande Los Angeles, atingiu o Vale de San Fernando, passava 1 minuto das 6 da manhã do dia 9 de fevereiro de 1971. Quando a Terra parou de tremer, haviam morrido 64 pessoas e 2.400 ficaram feridas. O abalo durou 60 segundos, tendo arrasado 2 hospitais, 12 pontes e danificado gravemente a barragem de San Fernando. Crê-se que, se tivesse durado mais alguns segundos, a barragem ter-se-ia desmoronado por completo. O resultado teria sido uma imparável torrente de água que ameaçaria a vida dos 80.000 habitantes do vale. A maior parte das mortes ocorreu no Hospital dos Veteranos, em Pacoima Canyon, onde 47 pessoas morreram soterradas. Contudo, por milagre, embora o segundo hospital, o Olive View, também tenha ficado muito danificado, apenas 5 pessoas morreram em resultado da destruição. Mas o que causa um terremoto? Nas profundezas da Terra, movem-se vastas placas de rocha da forma irregular, conhecidas por placas tectónicas. Algumas do tamanho de continentes e com uma espessura que pode chegar aos 200 km. A imensa pressão gerada quando se encontram pode resultar num dos elementos mais poderosos e destrutivos que se conhecem: os terremotos. Parte da região siberiana está sobre uma dessas placas. É tão grande que chega ao Canadá e estende-se para leste, abrangendo os Estados Unidos e a Groenlândia. As placas, que há mais de 2.000 milhões e meio de anos se movem lentamente, ficam entre a camada superficial da Terra, a crosta, e a parte superior do manto, a camada seguinte. A crosta pode ter entre 29 e 96 km de espessura, por baixo da terra firme, e entre 10 e 11 km sob o leito oceânico. O manto, uma camada densa de rocha semilíquida, tem cerca de 2.900 km de espessura e estende-se até ao núcleo externo da Terra, uma grande massa de líquido em fusão com quase 2.300 km de espessura. Por fim, no centro da Terra fica o núcleo, uma massa metálica sólida com 1.300 km de raio. Os terremotos podem ter origem em tudo o que provoque vibrações na crosta terrestre. Se as nossas janelas tremerem à passagem de um caminhão, trata-se na realidade de um mini-terremoto. Mas os sismos mais destrutivos têm origem no manto, muitos quilómetros abaixo da superfície terrestre. Todos os anos, os movimentos de convecção da rocha fundida do manto provocam deslocações mínimas contínuas no magma da crosta. À medida que o magma quente se eleva, obriga a rocha fundida junto à crosta a mover-se lateralmente, afastando as grandes placas. A isto se chama uma falha normal ou divergente, mais evidente à superfície sob a forma de vulcões. Na fronteira onde as duas placas se pressionam, uma passará por baixo da outra, levando à deformação da placa superior. A isto se chama uma falha convergente, patente à superfície nas cadeias montanhosas. Um terceiro tipo de falha é a chamada falha transformante, que ocorre quando duas placas deslizam entre si horizontalmente. Se as fronteiras tectónicas fossem totalmente lisas, os movimentos das diferentes falhas passariam na sua maioria despercebidos e as placas mover-se-iam livremente pela Terra, ainda que muito devagar. Infelizmente não são lisas, e as fronteiras empurram-se e colidem, o que gera a formação de grandes quantidades de energia que, quando libertadas, podem ter consequências devastadoras. Quando ocorre uma separação ou um deslocamento súbito entre duas placas, a energia